Yogi Surisiwa! O capítulo 833 de Kingdom começa com a princesa Nei sendo despertada abruptamente por suas criadas em pânico. Elas avisam que o exército de Qin realizou uma investida repentina e que a porta do castelo foi derrubada. Assustada, Nei se levanta enquanto as criadas, desesperadas, informam que a cidade de Shintei já caiu e a instruem a se vestir e fugir imediatamente pela passagem secreta da família real. A gente continua falando mais sobre essa implosão de Han depois da vinheta. Enquanto caminha pela cidade tomada, a princesa presencia o horror da invasão. O exército de Qin avança implacável, incendiando tudo ao redor. O cenário é devastador. Pessoas são massacradas, queimadas vivas, esfoladas, os corpos jazem por todos os lados. Cabeças espalhadas no meio do chão, em meio ao fogo que consome tudo e a todos. Soldados de Qin então começam a gritar para Nei, acusando-a. Aquilo era culpa dela. Dizem que tudo aconteceu porque o povo de Han resistiu até o fim e ela sabia das consequências. Em meio à destruição, os cidadãos, em desespero, perguntam por que aquilo estava acontecendo, enquanto uma multidão é brutalmente empalada diante dos seus olhos. Clamores de socorro se transformam em acusações. Eles gritam que foi ela quem causou a morte de todos do povo de Han. De repente, Nei acaba despertando, saltando da cama aos gritos, e era apenas um pesadelo. Tomada ali pelo pavor, ela chora intensamente pelas imagens e horrores que acabara de vivenciar em seu sonho. E como a gente falou lá na análise dos spoilers, realmente era um pesadelo da princesa Nei. E eu também tive um pesadelo hoje. O pesadelo pra mim é que você não deixou o seu like, não se inscreveu aqui no canal. Meu Deus, isso é horrível. Deixe o seu like, se inscreva aqui no canal do Geek Brasil e continue a nos fortalecer. E cara, o que pode transformar esse vídeo de um pesadelo para um sonho é você se tornar membro. Olha só, se torne membro aqui do canal e continue a fortalecer ainda mais os nossos conteúdos de Kingdom. Cara, eu tô planejando tanta coisa de Kingdom aqui no canal, e agora que tá realmente assim ficando legal de falar, de tá dando visualizações, tá dando gosto realmente de proporcionar esses conteúdos, tem tanta coisa legal, então você pode fornecer e financiar ainda mais os nossos vídeos por aqui, se tornando membro, clicando aqui embaixo. Então, clica aí no botão se tornar membro para você fortalecer ainda mais os nossos conteúdos do canal do Geek Brasil. As criadas então acabam chamando pela princesa Nei do lado de fora de seu quarto, perguntando se ela estava acordada. Nei responde afirmativamente e elas explicam com hesitação que um estado de emergência de nível 1 foi declarado. Uma reunião secreta do conselho foi convocada e as criadas pedem desculpas por só terem recebido a informação recentemente. Nei compreende e declara que irá imediatamente ao salão principal, refletindo que algum outro representante da família real agiu sem ela. Ao chegar então ao salão, Nei encontra um ambiente lotado de nobres em meio a discussões acaloradas. Mais uma vez, o conselho, que havia sido encerrado e estava em recesso, havia sido reativado com urgência, e a princesa, surpresa e irritada, reclama por não ter sido informada, apesar de ser uma representante da família real. O primeiro-ministro Cho pede desculpas pelo aviso tardio e explica que, devido à urgência, apenas o mínimo de membros foi reunido para a deliberação, afirmando que a declaração de emergência de nível 1 foi necessária para conter distúrbios internos. Cho informa que as forças de segurança de Hahurion já restauraram a ordem na cidade. Dentro do salão, vários soldados armados estão posicionados, o que deixa Nei alarmada. A gente vai fazer aqui uma ênfase porque o nome Hahurion, ele provavelmente que não é o japonês, mas eu não tenho um nome em japonês. Eu não tenho nome em japonês, só tenho um nome coreano ou chinês, eu não sei qual que é a pronúncia ou a origem desse nome, mas neste capítulo nós vamos chamar de Hahurion, porque é como está sendo colocado lá na tradução coreana, beleza?
Ney então questiona a presença dos soldados armados no coração do conselho, exigindo saber com que autoridade aquilo foi feito. O líder das forças de segurança afirma que os posicionou ali por considerar o conselho o centro vital do país. Ney reage com indignação, criticando o uso de botas e armas dentro do salão principal. Assim, a discussão escala com o Cho respondendo que em situações de emergência de nível 1, as forças de segurança recebem autoridade especial, que se estende também ao conselho. Ele avisa que qualquer comportamento que cause distúrbio pode resultar em expulsão ou prisão, sob responsabilidade da polícia militar. Ney percebe em seus pensamentos que Cho está usando a crise para centralizar o poder com o apoio do líder das forças de segurança, monopolizando o controle do conselho. A tensão aumenta entre os conselheiros, que se mostram indignados ali com a manipulação de Cho através da sua influência com o rei. Kambun, um dos conselheiros, pede ao rei que cancele a declaração anterior e faça uma nova proclamação mais restrita de emergência de nível 1. Outros membros acusam Cho de covardia por tomar a decisão enquanto estavam ausentes, impedindo-os de limitar o escopo da emergência. Ignorando então as acusações, Cho afirma que não há tempo a perder com trivialidades. Ele cede as palavras ao Lord Haoryong, que propõe uma medida drástica, a imposição de uma lei de recrutamento forçado para todos os residentes da cidade, com mais de 5 anos de idade. O salão reage em choque diante da ideia de colocar até crianças pequenas na linha de frente contra o exército de Qin. No salão principal, a princesa Ney fica atônita e confronta ali o Haoryong com a sua indignação. Ela repete ali atônita sua palavra: desde crianças até idosos, todos seriam mandados ao campo de batalha, homens, mulheres. Haoryong então confirma sem hesitação e explica que aqueles que não puderem empunhar uma lança ainda assim seriam mobilizados de outras formas. Ney contesta e argumenta que já há poder militar suficiente em Shitei e que mesmo derrotadas, as tropas de Hakuakan estão retornando. Questiona o propósito dos soldados se agora toda a população civil também será enviada à guerra. Clama ser totalmente contra e indaga se, ao invés de enfrentarem Qin com o exército de Han, pretendem jogar quase todos os moradores no campo de batalha, fazendo-os sangrar, inclusive mulheres e crianças. Haoryong então acaba respondendo que para proteger Han, talvez esse tipo de preparo seja necessário. Confusa e revoltada, Ney pergunta por quê. Se o exército for derrotado, não seria o fim da guerra? E Haoryong então considera seu comentário estranho. Diz que esperava que Ney estivesse determinada a resistir até o fim para proteger Han das guerras cruéis de Qin. Ney afirma que está, sim, disposta a lutar, mas não ao custo de arrastar todos os civis para o campo de batalha. Se perderem, as pessoas, especialmente as crianças, morrerão em vão. Haoryong então rebate dizendo que suas mortes seriam serviços nobres sobre a nação. A princesa então se exaspera. Para ela, isso ultrapassa qualquer limite. Haoryong então responde que esse tipo de pensamento só serve em tempos de paz. Ironiza Ney, dizendo que ela seria uma verdadeira encarnação de um rei sábio, compassiva apesar de ser da família real. Com o país à beira da ruína, segundo ele, só existem dois caminhos: proteger o país ou proteger o povo. Declara que isso parece ser um caminho igual, mas são completamente opostos. O povo, para ele, pode morrer e renascer. O país, não. E para preservar Han, que já dura 170 anos neste mundo em guerra, todos devem lutar, assim como fizeram os seus ancestrais, arriscando a vida com orgulho. Ney, com raiva, retruca: se todos os cidadãos forem forçados a lutar contra um inimigo impossível de resistir, o destino será a aniquilação completa. E se isso acontecer, Han será destruída de qualquer forma. Haoryong reconhece essa possibilidade, mas afirma que, mesmo sendo o caminho da destruição, ainda assim terá o melhor caminho. As palavras de Haoryong então despertam fúria, não apenas em Ney, mas também entre os nobres presentes. Gritando, Ney recusa esse caminho
e diz que não permitirá a aniquilação total do seu povo. Antes disso, Han certamente irá se render. Mas Haoryong grita, esbraveja ainda mais no salão, tomado por indignação, questionando o que a princesa queria dizer com render-se. O que ela queria dizer sobre render-se ao exército de Qin. Haoryong, então, com expressão fria, diz que fingirá não ter ouvido a palavra rendição proferida ali por Ney. Alega que em um momento de emergência, falar em se render constitui um crime tão grave que pode ser considerado traição nacional. Deixa claro que nem mesmo a princesa está imune ao alcance de sua autoridade, nem a do ministro Sho. Através ali das palavras, tudo aquilo que ela comentar e até mesmo questionar pode ser usada contra ela e pode ser que ela seja declarada como traidora da pátria. Os nobres então presentes começam a ficar revoltados e protestam diante da ameaça feita à princesa. Lembrando que ela é a legítima representante da casa real e que está sendo tratada com desrespeito. Haoryong ignora os protestos e aconselha Ney a medir melhor suas palavras. Ele afirma que a princesa Ney é quem sustenta o destino do reino de Han naquele momento crítico e que ela deve realmente pensar antes de dizer qualquer coisa. Neste instante, mensageiros chegam ao salão com informações urgentes sobre a situação dentro da cidade. Com nervosismo, relatam que as forças de segurança da cidade estão reprimindo violentamente qualquer indício de rebelião. Pessoas suspeitas de envolvimento em tumultos estão sendo decapitadas e suas cabeças expostas em lanças nos portões da cidade como forma de aviso. Enquanto isso, os corpos estão sendo queimados diante dos olhares e do choro de familiares. Então, meus amigos, não precisou nem que o exército de Qin invadisse ali Xingtai para que pessoas fossem decapitadas e seus corpos queimados, assim como no sonho de Ney. A notícia então causa choque entre a princesa e os nobres no salão principal. Haoryong então, no entanto, permanece impassível. Afirma que aquilo não deveria causar comoção, pois foi a melhor decisão para conter o caos e manter paz. Diz que fugir diante do inimigo ou espalhar rumores de derrota de Han são atos de traição e que todos que cometem tais ações devem ser executados sumariamente, sem julgamento, com suas cabeças expostas, independente da idade, gênero ou posição social. Ele tá falando ali de uma forma muito clara para os nobres e também até mesmo para a princesa. Segundo ele, essa severidade é necessária para proteger o amado reino de Han. A vontade de Xingtai precisa estar unida e isso se estende a todos os presentes no conselho, e ele conclui que devem lutar até o fim contra os soldados de Qin. A princesa Ney, abalada, se dirige ao ministro Sho, dizendo que está sendo sincera em sua preocupação. Sho, por sua vez, ameniza, dizendo que Haoryong apenas expressou sua determinação. Ele afirma que, dependendo do desenrolar da situação, o governo precisará tomar decisões severas, mas que o mais importante agora é manter a unidade de Xingtai. Em seguida, volta-se ali para o rei. Ele acaba se voltando ali para o rei e implora que Vossa Majestade declare a ordem do alistamento obrigatório. Fora do salão real, a princesa Ney é seguida por suas criadas, que a informam de um pedido de um senhor Ayong para que ela vá até a sua residência e receba explicações sobre a situação atual. Ney recusa a ida imediata e ordena que vão primeiro ao local onde os representantes dos moradores de Xingtai estão reunidos. Ela decide que depois retornarão à casa de Ayong e, por precaução, solicita ali a escolta de alguns soldados. No encontro ali com os representantes da população, a princesa é cercada por moradores angustiados que exigem respostas. Um deles questiona o alistamento forçado de idosos e crianças. Outro relata em desespero que seu neto tem apenas 8 anos e que não há como uma criança assim enfrentar o temido exército de Qin. As queixas se acumulam. O morador então conta que alguém foi espancado com bastões apenas por conversar na rua. Outros falam da brutalidade da repreensão e do medo instaurado pela polícia militar. Outro habitante denuncia que, em seu distrito, uma família inteira que tentava fugir da cidade foi massacrada e suas cabeças foram penduradas em exibição. Parentes que protestaram contra isso foram presos.
clamam que, se as crianças forem armadas, elas serão as primeiras a morrer. Os idosos ainda tentariam lutar, mas pedem desesperadamente que ao menos as crianças sejam poupadas. Com os olhos cheios de dor e impotência, os moradores se voltam à princesa Ney, perguntando se nem mesmo ela, com sua posição de realeza, é capaz de impedir o que está acontecendo. Afirmam que não poderiam ouvir palavras mais cruéis do que essas, o silêncio e a ausência da resposta definitiva. Neste momento, a princesa Ney, sobrecarregada emocionalmente, começa a ver os rostos dos moradores como cadáveres, tal como em seu pesadelo no começo do capítulo. A imagem da morte estampada nas feições vivas a domina e ela desmaia, acaba desmaiando ali diante de todos. Enquanto isso, é comentado, é narrado que as tropas de Hakuakan finalmente retornaram a Shinten, sendo alertados ali por mensageiros. Só essa parte final que a gente vai falar aqui, renderia só um vídeo aqui no canal. É complexo pra caramba a situação, né? Porque o exército de Kim botou ali o terror em Han. Não tem como negar, a gente tá torcendo pra Kim, porque a gente sabe que é histórico, né? Um fator histórico de que Heisei foi aquele que liderou a união de todas as regiões no mesmo bloco, né, para formar ali a China, mas não tem como negar que são guerras, né? Guerra é guerra, não tem glamour, não tem ali romantismo perante a guerra. Guerra é uma desgraça, e basicamente o Tou, ele já lutou em várias e várias guerras, sabia que o exército de Han era um exército inexperiente e por isso que ele ofereceu ali para a princesa Ney a rendição, né? Falou assim, olha, se vocês se renderem, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu em Naniou. Por isso que Kim ofereceu ali para Han a rendição. E olha só toda essa desgraça que está acontecendo. É claro que tem parcela de culpa ali também em Kim, né? Na verdade, boa parcela de culpa para cima ali de Kim. Mas ao mesmo tempo que se Kim não vá para a guerra para se proteger, uma hora ou outra Han iria guerrear contra Kim. E essas guerras, esses ciclos malucos de guerras, nunca iriam acabar. Só que, como a gente viu, a princesa Ney não quis ouvir o que o Tou quis dizer e agora ela está vendo com os próprios olhos o que o Tou falou que aconteceria, né? Que Han, que Shinten iria desmoronar e que agora só falta um empurrãozinho, já tá na beira ali do penhasco, já tá desmoronando, é só empurrar. Nem mesmo o exército de Kim foi capaz de fazer algo tão bárbaro com os moradores de Naniou. As leis ali aplicadas por Heisei e também pelos seus ministros estão funcionando perfeitamente lá em Naniou através ali dos embaixadores e também pelo Tou, que conseguiram realmente fazer com que tanto Naniou quanto também os exércitos funcionassem como um único povo, né? Tanto ali as pessoas de Han quanto também as pessoas de Kim passaram a viver como um só povo. Mas a guerra é uma porcaria mesmo e não tem outra definição. Não tem outra definição. É válido ali a forma de Han tentar se proteger. É válido também a forma de Heisei tentar acabar com todas as guerras, tentando ali anexar todos os reinos à sua região, ali da sua volta, mas pessoas inocentes sempre acabam perdendo a vida, né? Tipo assim, nunca o rei vai cair na porrada com outro rei, é sempre ali os mais fracos, né? A corda sempre estoura pro lado mais fraco e assim a gente vê toda essa desgraça acontecendo, né? As pessoas morrendo, exércitos realmente recuando, cabisbaixos, destruídos e a gente só observa toda a situação para a união e a reunião ali da China.